Fala comigo nessa alvinegra, beleza? Rapaziada, é amanhã, hein? Pessoal, vamos aqui repercutir esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte do canal ESPN. Vou deixando os créditos do canal aí na descrição, com os comentaristas Elias falando a respeito do nosso Botafogo, que joga amanhã contra o Seattle, rapaziada. Tô confiante, mano. Tô confiante. 2-0 pra nós. É o meu palpite amanhã, tá, rapaziada? Deixe seus aí nos comentários e vamos aqui repercutir esse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e bora pro vídeo. Abraço para você, para o Mendel, e de um lado dos Estados Unidos a gente vai para outra ponta com o André Linares, que está chegando para falar do Botafogo. A gente muda aqui os escudos. O Botafogo numa chave muito difícil, enfrenta o Seattle e depois tem PSG, tem Atlético de Madrid. Vamos com o André Linares, abraço para você, Linares. Grande abraço, Felipe, abraço para todo mundo aí no Brasil. Aqui 3h37 da tarde, um sábado ensolarado em Seattle. Nesse belo passeio, o pessoal aproveita para dar uma volta por aqui. O Lumen Field ali ao fundo, onde amanhã o Botafogo estreia no Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders. A torcida do Sounders é muito conhecida por ser muito presente, muito participativa, né? Até comparada com algumas torcidas mais de um estilo, digamos, latino-americano. Né? Não tanto as torcidas de futebol aqui são necessariamente dessa maneira nos Estados Unidos, mas é uma torcida bastante barulhenta do Seattle Sounders. O Botafogo, que hoje pela manhã treinou ainda em Santa Bárbara, na Califórnia, onde está fazendo toda a sua preparação para essa estreia, a caminho aqui de Seattle, para então logo mais ali no Lumen Field mesmo também, entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, de alguns jogadores atendendo a imprensa, nessa preparação então para essa estreia amanhã, 7 horas da noite aqui, 11 horas da noite no horário de Brasília. E como eu te dizia, esse duelo contra o Sounders tem um personagem muito particular, né? Que é o João Paulo, ex-jogador do Botafogo e que em 2020 chegou à equipe aqui de Seattle, é um jogador importantíssimo, muito querido da torcida, e conversou com a ESPN e falou com a gente sobre enfrentar o Botafogo, os amigos também que deixou no time e, claro, a expectativa dessa partida, como é a torcida do Seattle Sounders, da equipe que foi campeã da Conca Champions em 2022. Vamos ouvi-lo. Vai ser bacana, né, ter esse reencontro. E eu acho que acima de tudo isso é ver o Botafogo, né, tão diferente, mais forte, num outro nível, né, do que estava na época que eu estive lá. Então é muito bacana ver essa transformação. Uma coisa que eu falei quando eu saí, que era um dia eu queria ver o Botafogo mais saudável e brigando por coisas grandes, que é o que o torcedor merece. Tem uma camisa forte, muito tradicional, então eu acho que é muito merecido, né, o que eles estão vivendo agora. A base é a mesma, né, porque aqui, né, a torcida do Seahawks é também muito presente nos jogos do Sounders, né, óbvio que não é 100%, mas a grande maioria apoia os dois times. Eu acho que o formato do estádio também faz com que tenha um barulho grande, né, no dia dos jogos. Acho que é uma atmosfera mais... quando a gente fala do Brasil, da América do Sul, acho que a nossa torcida aqui é a que mais se aproxima, né, de algo parecido com o que a gente tem na América do Sul. A gente tem a média de 30 mil, mais de 30 mil por jogo, então acho que é um bom número e isso expressa, né, o quanto a torcida apoia o time. João Paulo destacando então a torcida do Sounders, e tem um outro aspecto do Lumen Field, que foi uma mudança de última hora, até a apuração do Antônio Chamorro, nosso repórter no espn.com.br, destacando que o Seattle Sounders tinha já tudo preparado para jogar mesmo com o gramado sintético, que é a maneira como eles jogam na Major League Soccer. Foi assim que jogaram então, a última partida no começo desse mês no torneio, mas a pedido da FIFA foram e de última hora colocaram por cima do gramado sintético uma grama natural para o Mundial, para a Copa do Mundo, melhor dizendo, do ano que vem, Copa do Mundo de Seleções. Aí sim já vão ter feito essa alteração de maneira definitiva, ou pelo menos para durante o torneio, só que tiveram que de última hora fazer essa adaptação e colocar então uma grama natural em cima desse gramado sintético para essa disputa do Mundial de Clubes. Então o Botafogo estreando amanhã no Lumen Field contra o Seattle Sounders num gramado natural, colocado, digamos, de última hora para atender então os pedidos da FIFA, Felipe.
Show de bola, Linares. E criaram o puxadinho no gramado, hein? Esse é o famoso puxadinho, né? Porque, pô, a grama em cima da grama sintética. Um abraço para o André Linares, trazendo informações do Botafogo. Eu tinha prometido que a gente ia debater o Botafogo, que tem uma chave difícil. É a chave mais, pelo menos minha opinião, a chave mais difícil entre os brasileiros. Mas tem um jogo de estreia que é aquele para ganhar e aí tocando, né? Porque vai que daí pega um dos europeus, consegue um empate aqui, tem saldo, tem tudo mais. Botafogo no Mundial, Silas. Não, eu concordo com você, Felipe. Eu queria perguntar pro Linares se ele chegou a ver o estádio, a grama. O estádio não, a grama, porque esse negócio de colocar grama natural em cima de grama sintética... Eu imagino que não tenha visto, senão ele diria. Estamos falando de Estados Unidos, né? Sim. Tudo bem, não estamos falando de qualquer país e tecnologia os caras têm de montão. Agora, precisa ver como que isso aí ficou. Se deu tempo, se não vai ficar um gramado pior, né? Do que, de repente, você jogar num sintético. Eu acho que o Botafogo, o único senão pro Botafogo, talvez seja essa formação do time meio que em cima do torneio. Porque vieram jogadores importantes, vieram jogadores que estava jogando na Inter de Milão. Correia, ou seja, né? Que a Inter nem queria liberar. Agora, esse entrosamento ele não é fácil, ele não é comum. Por outro lado, para o Atlético de Madrid, o PSG também é o grande campeão, é a grande sensação. Então, eu acho que é a mesma ideia do que o Boto disse a respeito do Flamengo. Se classificar. E depois, jogo a jogo. O Botafogo tem time para isso, tem já um grupo formado, principalmente quando a gente se fala em Marlon Freitas, em Gregory, em Savarino, Igor Jesus, os laterais, ou seja, o goleiro, o John é um time bem formado. Agora precisa ver o entrosamento dos que estão chegando e como isso vai ocorrer. E se tiver que dar um salto na frente, esse jogo contra o Seattle. Eu quero te ouvir também, Zé. O Silas falou de time para isso. Em relação ao Mundial, nesse grupo, eu nem acho que tenha time. E torcedor do Botafogo não fica. Eu vou concluir o raciocínio. Antes de você falar, fique quieto. Eu não acho que tem time para encarar 100% o PSG e Atlético de Madrid, porque a gente viu que esse ano o Botafogo não é o de 24. Por que eu estou falando isso? Porque, para mim, se o Botafogo se classificar, é um feito. Sim. O Botafogo precisa... É muito difícil essa chave. Eu estou falando isso não para diminuir o Botafogo. Sim. Para se o Botafogo conseguir encarar, ele tem que ser muito valorizado, Zé. Não, eu acho que é a própria realidade, né? Você está falando a realidade. É isso. Os torcedores, por mais paixão que tenham, eles sabem da realidade. Assistiram o jogo do Paris Saint-Germain, assistiram o jogo praticamente o ano inteirinho, o campeonato da Espanha, né? O campeonato espanhol com o Atlético de Madrid. Tem uma característica do Simeone. A grande dúvida, né? Eu e o Silas, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? A situação é como esses times europeus, eles chegam para disputar esse campeonato. Porque no meio do ano, eles já estão praticamente... Eles deveriam estar de férias. Como os treinadores irão motivar esses jogadores para enfrentar uma sequência de jogos assim? Porque por mais que a gente fale, a responsabilidade hoje é todos esses caras. Então, assim, o Botafogo vai jogar contra o Paris Saint-Germain. A obrigação é do Paris Saint-Germain, não é do Botafogo. Claro, e o time do Botafogo é um bom time. Você tem bons jogadores, né? O time do Atlético de Madrid, a responsabilidade é deles, não é a responsabilidade do Botafogo. Então, o Botafogo precisa saber usar esse tipo de situação para jogar mais pressão ainda para o lado deles. É lógico que a diferença é uma diferença grande em relação ao nosso futebol, a nossa realidade aqui, mas eu acho que assim, como são jogos bem pontuais, Felipe, Sim. São jogos específicos, eu acho que assim, dá para você dificultar Também a vida acho. desses caras. Sim. Também dá acho. para dificultar, sim. Isso sim. Também acho. Vamos lá, boa sorte pro Botafogo, hein? Chave difícil, mas acredito que o Botafogo pode fazer bonito nesse Mundial. Força pro Glorioso! Vamos agora falar do Palmeiras. Palmeiras estreia neste domingo. Roberta Barroso chega. Tropinha, eu tô confiante demais, mano. Você é louco, eu tô confiante e ansioso demais. Eu quero que amanhã chegue logo, rapaziada. Falta pouco, mano. Falta muito pouco. Pena que o jogo é só 11 horas da noite. Enquanto isso, eu vou assistir o jogo do Palmeiras, né, rapaziada? Vamos acompanhar um pouquinho, ver como que vai ser o desempenho entre Palmeiras e o Porto ali, eu vou acompanhar. Eu gosto de assistir futebol, então eu vou acompanhar, rapaziada. Zicando também o Palmeiras, que eu odeio o Palmeiras. Mas vamos seguir aqui com os vídeos. Vamos falar sobre John Textor, rapaziada, que é o seguinte. Ele falou a respeito do nosso Botafogo e falou, né, ele projetou nosso Botafogo muito forte
no Mundial. Vamos aqui, ó, abrir aspas para a fala dele. Vamos aqui. Obviamente, vamos enfrentar alguns dos melhores times do mundo. Espero que joguemos de maneira inteligente e dura. Não ficaremos intimidados. Eu sei que isso é mais importante para eles, jogadores do Botafogo, do que é para os jogadores do PSG e do Atlético de Madrid. Eles estão acostumados com esses grandes eventos, mas é um momento que muda a vida desses atletas. Eles não vão estar assustados com isso. Não importa o que aconteça, sei que eles vão lutar, pessoal. Disse aí o John Textor. E ele continuou, disse mais coisas aqui, ó. Todo treinador que já trabalhou comigo sabe disso. Eu não dou nenhuma instrução sobre futebol, só digo, abre aspas, se divirta, não esqueça disso. Disse aí o John Textor, rapaz. Ele falou que só quer que o nosso Botafogo se divirta e não esqueça disso. Vamos seguir aqui, vamos ver o que mais tem pra gente, tropinha, mano. O discurso do John Textor antes da estreia do Botafogo no Mundial de Clubes é tudo o que o torcedor queria ouvir. Não se trata só de empolgação de empresário, é uma mensagem que mexe com o psicológico do elenco. Ele reconhece a grandeza do adversário, mas reforça a confiança no grupo que construiu uma campanha histórica ano passado, pessoal. O fato de enfrentar o PSG e a Atlético de Madrid logo na fase de grupos é um teste de maturidade e personalidade. Textor sabe que o Botafogo está num patamar diferente, jogando contra gigantes da Europa, mas faz questão de lembrar que esses jogos têm um peso especial para os jogadores alvinegros. É o tipo de competição que transforma carreiras. Além disso, pessoal, o ambiente que o clube criou nos Estados Unidos tem sido muito positivo. A preparação em Santa Bárbara, o clima de foco e união e agora essa declaração pública de confiança, tudo isso fortalece o vestiário. O Botafogo chega com o espírito certo, consciente das dificuldades, mas sem medo de fazer história, rapaziada. Eu gostei, mano, do que o John Textor disse, tropinha. Gostei muito, mano. Achei que ele deu muita moral pro Botafogo aí, só quer que o Botafogo jogue, né, que se divirta, e isso é o que a gente quer ouvir. Tá bom que temos que também foco, que a gente quer o quê? A gente quer títulos também, né, pessoal? Quer que um desempenho bacana, igual tivemos ultimamente. Então, vamos aí lembrar e vamos assistir o espetáculo amanhã. É nóis, pessoal. Até o próximo vídeo.